Olá, o meu nome é Luísa, eu sou mestre em filosofia, professora e há muitos anos me dedico no trabalho da construção de cidadania, principalmente no que diz respeito ao preconceito e à desconstrução de vários problemas sociais que nós enfrentamos na sala de aula. Esse curso é sobre diversidade e preconceito e na primeira aula nós vamos falar de como o preconceito se manifesta nas diferentes idades e como devemos lidar com os alunos quando esse preconceito se manifesta. O preconceito é uma coisa construída. Como uma coisa construída, ela vai sendo absorvida pelas pessoas ao longo do tempo. Dessa forma, o preconceito não é igual para todas as idades, nem para todas as pessoas. Nem é igual a forma de lidar ou acabar com o preconceito em cada uma dessas idades. Nós podemos separar como é o preconceito em 4 grupos diferentes. Nas crianças, no início da adolescência, na adolescência e na idade adulta e nos idosos. Essa separação é importante porque a forma como o preconceito vai se demonstrar e a maneira de agir para acabar com ele vai ser diferente em cada um desses grupos. Primeiro, é preciso separar o preconceito da percepção imediata. Os dois são muito parecidos e têm consequências similares, mas a maneira de agir é diferente. Preconceito, como a palavra já diz, é um conceito prévio, anterior, é algo que já está conceituado antes de conhecer o indivíduo. Uma pessoa preconceituosa em relação à raça, por exemplo, é aquele que acha que só pelo homem ser negro ele é bandido. Antes de conhecer a pessoa, ele já conceituou como bandido. A percepção imediata vem do primeiro contato, que pode ser até indireto com outra pessoa. Por exemplo, alguém foi rude comigo uma vez e eu acho que ela é rude sempre. Eu começo a achar que ela é rude, mesmo nunca tendo conversado com ela melhor. Na minha concepção, ela é uma pessoa rude. Eu já determino ela como alguém rude. Tanto o preconceito quanto a percepção imediata pode levar à exclusão de alguém de um grupo. Porém, o preconceito determina essa exclusão antes de qualquer experiência, e a percepção imediata após uma única experiência, geralmente. A maneira de trabalhar um aluno que é excluído por preconceito e por percepção imediata são diferentes. Nesse vídeo, a gente vai falar do preconceito. Como eu disse, podemos separar em 4 grupos. O primeiro vai até por volta dos 8 anos. Bom, nessa idade, o aluno não tem preconceito assimilado ainda. Ele simplesmente repete aquilo que ele ouve em casa ou na rua. O preconceito não é dele, é simplesmente uma reprodução desse preconceito. Porém, a percepção imediata é muito forte com uma criança pequena. Ela tem a impressão de que um padrão de comportamento é muito mais facilmente reproduzido do que variável, ou seja, uma vez que você se comportou daquela forma com ela, ela vai compreender que esse é o seu padrão comportamental e não que foi uma situação específica, um momento específico. Ou seja, se você se comportou de uma determinada forma uma vez com ela, ela vai entender que aquele é o seu padrão de comportamento e não que aquilo pode ter acontecido uma vez por algum motivo específico. Por exemplo, se uma vez você chegou e brincou com uma criança e depois foi fazer outras coisas, toda vez que aquela criança te vê, ela vai querer brincar com você. Porque a percepção imediata dela é que você é aquela pessoa que está disposta a brincar com ela. Ela não percebe que aquilo pode ter sido uma situação, um momento que você brincou. Às vezes você nem gosta tanto de brincar com criança, você nem tem esse tempo, mas por aquela percepção que ela teve, ela começa a achar que você brinca. E mesmo que você fique muito tempo, toda vez não querendo brincar com ela, ela vai demorar algum tempo até parar de chamar para brincar quando te ver. Porque a percepção imediata que ela teve de você é muito forte. O outro grupo é por volta dos 9 até os 13 anos, a pré-adolescência. Esse grupo já tem o preconceito assimilado, o preconceito já parte da pessoa. Porém, a percepção imediata está um pouco mais leve. Eles ainda têm uma percepção imediata relevante, porém, eles já têm uma certa abertura para mudar de opinião sobre a pessoa ao longo do tempo. O terceiro grupo é o grupo da adolescência até a vida adulta, 14, 15 anos em diante. Para esse grupo, já é bem mais difícil você conseguir mudar o preconceito dentro deles, porque isso já faz parte da construção social deles. Porém, a impressão imediata, ela é mais suave, de forma que já se dá uma segunda chance, se entende que as pessoas não são sempre iguais, que seu comportamento pode variar, questões pessoais, sociais, e entende que isso faz parte. Elas sabem que elas também mudam seu comportamento de vez em quando. Então, o preconceito já é muito difícil de mudar, mas a impressão imediata já é mais fácil, já é mais maleável. O último grupo é o grupo dos idosos. Os idosos, eles geralmente já estão com um preconceito tão enraizados
que é muito, muito, muito difícil. Claro, tudo pode ser feito, nós somos humanos, nós aprendemos até o último dia de nossas vidas. Se a pessoa estiver disposta a mudar, ela consegue desconstruir o preconceito, porém é muito mais difícil. Já a percepção imediata é bem mais fraca. Uma pessoa mais velha tem total consciência de que o comportamento de uma pessoa pode mudar, até ao longo do tempo, com o amadurecimento. É comum você ouvir de um idoso, de alguém mais velho, dizer assim: ah, ele fez isso, mas já faz muito tempo. Porque eles conseguem compreender, eles conseguem entender que as pessoas mudam, que o comportamento não é uma coisa permanente. Bom, então como lidar com o preconceito em cada uma dessas idades? Com o primeiro grupo, de até 8, 9 anos, como o preconceito ainda não está assimilado, a melhor maneira de fazer isso é desconstruindo. Como o preconceito não vem dela, ela está só repetindo padrões, mostra como aqueles padrões não fazem sentido. Não tente imprimir de forma forte uma criança pequena, porque aquilo vai marcar. Ela pode até se inibir, mas vai marcar. A gente não quer marcar, a gente quer que ela esqueça, a gente quer tirar isso dela, antes que isso entre na personalidade da criança. Então, por exemplo, um aluno chama um outro aluno negro de macaco. Você não vai virar e brigar e dizer que isso é um absurdo, isso é preconceituoso. Não, você vai virar de forma calma e vai dizer: por que ele é macaco? O máximo que a criança vai dizer é porque ele é negro. E aí você vai dizer: ué, tem macaco branco, tem macaco bege, tem cachorro branco, tem cachorro preto. Qual é a diferença? A criança não vai saber dizer. Ela não vai conseguir elaborar uma explicação para isso. Aquilo vai perder o sentido dentro da cabeça dela. Então você diz assim: ah, ele é macaco? Então você é peixe. Mostra que não faz sentido, que aquilo não tem nada a ver, que nada daquilo tem nenhum significado real. Que aí a criança vai desconstruir. Aí ela vai desassociar aquilo e não vai enraizar o preconceito. Para o segundo grupo, para o pré-adolescente, já existe o preconceito assimilado, o que é bem complicado, né? Quanto antes a gente conseguir agir nessa criança para acabar com o preconceito, melhor vai ser o nosso resultado. Nessa fase, na pré-adolescência, apesar do preconceito já estar assimilado, o aluno ele ainda está construindo socialmente, ou seja, ele ainda está descobrindo quem ele é, construindo a sua identidade. E por causa disso, apesar de estar assimilado, o preconceito não está enraizado naquilo que ele é. Então é bastante importante agir nessa idade também. Então, quanto mais novo, melhor, claro, mas a partir dos 10 anos, 9 anos, ainda é possível um bom trabalho, até os 15, um bom trabalho bem eficiente nesse aluno. Como esse preconceito ainda não está enraizado, apesar de já estar assimilado, é importante que o professor haja de forma enfática, não permita de forma nenhuma que preconceitos, frases preconceituosas, que ações preconceituosas ocorram. Não se pode ignorar, não se pode deixar para lá, não se pode, mas ele não liga. A situação é inaceitável, isso tem que ficar bem claro, não só para o aluno que está agindo com preconceito, mas para todos. Mesmo que não exista uma situação explícita de preconceito na sua sala, é muito importante deixar claro que aquilo não é possível, não é aceitável, não é legal, não é bom. Então campanhas, projetos, programas, propagandas são muito importantes para moldar esses alunos para o futuro. Nessa idade, existe uma eficiência muito grande, principalmente em trabalhos em grupo, em atividades que toda a turma ou todo um grupo participe junto. E aquilo vai gerar uma desconstrução, uma desassimilação daquele preconceito que o aluno estava assimilando. E na sua personalidade, quando ele construir a sua identidade como adulto, como ser humano, esse preconceito não vai estar ali, não vai estar nessa personalidade. Já na adolescência e na idade adulta, o preconceito não está só assimilado, mas está enraizado. Aquilo já faz parte da construção que a pessoa fez de si, a construção do eu. Isso já dificulta bastante o trabalho. Porém, já existe também nessa idade, começa na pré-adolescência, mas nessa idade é muito mais forte,
que é o medo da sanção social. Ou seja, nessa idade, a pessoa tem medo de passar preconceituosa. Ela sabe que ter o estereótipo, o estigma de uma pessoa preconceituosa é algo negativo. Ela não quer ser chamada assim, ela não quer ser vista assim, ela não quer ser reconhecida como alguém preconceituoso. Bom, isso é algo que nós temos a nosso favor. Porém, a gente tem que saber usar. Porque se a gente usar isso de forma errada, a gente começa a reforçar o que a gente não quer. Por exemplo, se a gente agir de forma enfática com o aluno quando ele fizer alguma coisa na sala de aula que pode parecer preconceituoso, ele pode ficar com raiva do professor que agiu com ele porque ele se sentiu humilhado, envergonhado na frente da sala porque você chamou a atenção dele. Então, essa não é a melhor maneira de agir. A melhor maneira de agir nessa fase, que vai ser a maior parte da nossa vida, vai desde o início da adolescência, 14, 15 anos, até a nossa vida adulta, é a gente reagir sim de forma intensa, no sentido de não quero mais ouvir isso, não se fala isso na minha sala, não aceito isso na minha sala e acabou. Nada de dar bronca no aluno na frente da escola, nada de chamar ele na frente dos alunos num canto, que todo mundo sabe que ele está levando uma bronca. Isso pode funcionar muito bem na idade anterior, no grupo anterior, mas não vai funcionar bem nesse grupo, porque na verdade ele vai voltar a raiva dele com você. O medo da sanção social também vem do que as pessoas vão pensar dele, não só dele ser preconceituoso, mas a professora deu uma chamada nele, ele vai se sentir envergonhado. Isso é um problema. Ele pode voltar isso contra você e porque ele está com raiva de você, ele reforçar ainda mais aquilo que ele falou e você não gostou. Então sim, você deve agir imediatamente, nunca se deve deixar esse tipo de coisa passar, mas age de forma geral. Não precisa nem falar o nome do aluno. Fala assim, eu não sei quem disse isso, mas não gostei, pode parar. E depois, chamar esse aluno, chamar os pais desse aluno, e aí sim ter uma conversa séria com esse aluno. Não é dar bronca, não é brigar, é ter uma conversa séria sobre as consequências do que ele está fazendo. Lembrando do medo da sanção social. Ele não quer ser visto como uma pessoa preconceituosa. Você vai perguntar, por que as pessoas acham que você é racista? Ele vai falar que ele não é racista, que jamais. Então você não devia agir assim, porque é isso que as pessoas vão pensar. Nessa idade também estão pensando em coisas do futuro. Então fala de vida, de trabalho, de contratar alguém racista, de namorar. Bota ele para pensar nessas coisas, porque ele já tem idade para isso. Então isso vai ser um problema para ele e ele vai tentar mudar o comportamento dele. A partir dessa idade é muito importante que a mudança venha da pessoa. Você orienta, mas a mudança tem que vir da pessoa. Você já tem muito pouco poder de mudar isso externamente. Isso tem que vir de dentro. Então mostra para o aluno que aquilo que ele está fazendo não vai ser bom para ele e que ele precisa mudar para que ele realmente queira mudar. Bom, já o idoso, como foi dito, ele tem o preconceito muito enraizado. Aquilo fez parte da vida inteira dele. Ele começou a assimilar o preconceito lá na pré-adolescência. Aquilo foi construído na personalidade dele durante a vida inteira dele. Agora, mudar é muito difícil. Também falar de consequências futuras das suas ações para o idoso não faz mais tanto sentido. Pois geralmente ele já construiu carreira, família, aquilo já não faz tanta diferença para ele. Porém, a gente pode aproveitar a impressão imediata dele ser mais leve. Vamos criar vivência de mundo para essa pessoa. Vamos criar possibilidade de ela conhecer pessoas diferentes. Conhecer pessoas que pensam diferentes e pessoas que são exatamente aquelas que elas já têm o preconceito. Então, se o cara tem um preconceito racial, faça ele conviver com pessoas negras. Ele vai ver que aquilo que ele sempre achou estava errado. Se ele tem preconceito contra homossexuais, faça ele conviver com homossexuais. Ele vai começar a perceber que aquilo que ele construiu era baseado em algo que não era real. Bom, ainda assim é bem difícil o idoso mudar seu preconceito. Infelizmente, essa é a verdade. Mas, se ele estiver realmente disposto, ele muda. Quando nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa, nós conseguimos. Bom, esse foi o primeiro vídeo da aula Diversidade e Preconceito. Eu espero que vocês gostem. E acompanhe a gente nas redes sociais para ver quando saem os outros vídeos e os outros cursos. Não esqueçam de pedir o certificado e até a próxima aula.